Bom dia a todas e a todos que estão aí de forma remota e as que estão de forma presencial. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar sobre a Terra e o Universo, certo? Eu gostaria de fazer duas perguntas iniciais que nós vamos responder durante a aula. A primeira pergunta é: vocês já pensaram como a humanidade, através dos tempos, viu o céu? Vocês sabiam que antigamente o céu ele já foi visto durante diferentes períodos da humanidade de diferentes formas. E também a gente vai ver na aula de hoje qual é a relação entre a igreja e a visão que a humanidade tem do céu, certo? Durante os períodos humanos, nós tivemos dois modelos cosmológicos. O que são os modelos cosmológicos? São os modelos usados para explicar a estrutura básica do sistema solar. E nós tivemos dois principais modelos vigentes na história da humanidade. O primeiro modelo foi proposto há 2000 anos atrás por Ptolomeu e se chama de geocentrismo. O que é o geocentrismo? O geocentrismo vai dizer que a Terra é que está no centro do universo, certo? Geo, de terra, centrismo de centro. E o outro modelo foi teorizado por Copérnico, e ele vai falar que não, que a Terra não está no centro do universo. Quem está no centro do universo vai ser o Sol. E essa teoria ganhou o nome de heliocentrismo, certo? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o geocentrismo. O geocentrismo ele foi proposto por Aristóteles, certo? Mas ele ganhou força na época da Idade Média por Ptolomeu, certo? E ele vai falar que a Terra que vai se mover ao redor do Sol, certo? A Terra vai ser o centro do universo. Teoria do geocentrismo. Essa teoria hoje em dia pode parecer besteira, vocês podem parar para pensar, mas como as pessoas naquela época diziam que essa teoria era certa? Porque se colocou, ou já existia, não se sabe bem, um versículo na Bíblia que dizia que o homem, por ser o centro do universo, logo a Terra estava no centro do universo, certo? Não se sabe se esse versículo foi colocado lá na Bíblia ou se ele sempre existiu, certo? Mas a igreja, na Idade Média, ela detinha todo o poder do conhecimento. De que forma? Existia na Idade Média os chamados monges copistas. O que eram os monges copistas? Eram pessoas que pegavam um livro e copiavam, certo? Eles eram monges copistas, vem disso, de copiar. Eles pegavam um livro e transcreviam um livro para o outro através da cópia. E dessa forma, eles poderiam escolher os livros que eram copiados ou não. Se você escreve um livro que vai contra os interesses da igreja na Idade Média, a Igreja Católica da Idade Média, eles simplesmente não copiavam seu livro. E pior, algumas vezes até botavam veneno nas páginas do livro. Por quê? As pessoas, eu acho que até muitos dos avós e avós de vocês têm essa mania de, quando está lendo, passar o dedo na língua e virar a página, certo? Não sei se vocês já viram isso. Isso na Idade Média era muito comum. Então, quando as pessoas passavam o dedo na língua e passavam a página, depois faziam isso de novo, elas levavam o veneno da folha até a língua, certo? E muitas morriam por estar lendo coisas que a igreja não gostava, certo? Depois que veio aí, durante o Iluminismo e o Renascimento, pós-Idade Média, que a teoria do heliocentrismo foi ganhando força, certo? Duas pessoas tiveram grande poder para teorizar sobre o heliocentrismo. Foram
Aristarco, que foi um dos aprendizes de Aristóteles, e o outro foi Nicolau Copérnico, que é o principal nome conhecido para desvendar e elucidar o sistema solar, certo? E ele falou que a Terra girava ao redor do Sol e a Lua girava ao redor da Terra, certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver isso com mais detalhes, certo? E lá no século 17, um cara chamado Kepler, que era da área da matemática, ele fez diversos cálculos e concluiu que os planetas eles não vão girar ao redor do Sol formando um círculo, e sim uma elipse. Qual a diferença entre um círculo e uma elipse? O círculo, como vocês já sabem, ele é circular. E a elipse não é um círculo perfeito, certo? Ela vai ser uma parte, geralmente, é um círculo, é um meio círculo perfeito, e a outra parte vai ser um pouco mais curva, certo? Como se fosse assim. Você tem um círculo e uma elipse, certo? Então os planetas, eles não vão fazer um círculo perfeito, e sim vão preencher o formato de uma elipse durante todo o percurso do sistema solar, certo? Outra grande pessoa aí, de extrema importância para a teoria do heliocentrismo foi Galileu Galilei, certo? Bom dia, gente. Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas, sou professor de ciência, certo? Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo e revisar algumas coisas que nós já estudamos até aqui, certo? Nós começamos a estudar sobre energia, certo? Nós vimos que energia vem do grego e significa trabalho. Nós, enquanto espécie humana, não somos capazes de definir exatamente o que vai ser energia de forma correta. E a principal característica da energia é ser uma grandeza mutável. Ou seja, ela pode assumir diferentes formas. Também vimos que a quantidade total de energia no universo vai ser sempre a mesma. E essa quantidade de energia vai ter um nome chamado de Lei da Conservação de Energia, criada por Lavoisier, e vai dizer que a energia não se perde, mas se transforma, podendo ser armazenada, certo? A capacidade de transformação de energia torna a natureza dinâmica, certo? A dinâmica existente dentro da natureza é responsável pela transformação da energia e vice-versa, certo? Nós vimos que existem grupos, nós podemos dividir a energia em grupos, certo? O primeiro tipo de energia que a gente viu foi a energia cinética, que é a energia presente no movimento. Ou seja, se um corpo está parado, logo ele não possui energia cinética. Depois, nós vimos a energia potencial gravitacional, que é a energia existente na gravidade, certo? Depois nós vimos a energia térmica, vimos também a energia luminosa e a energia elétrica, e por último, a energia potencial elástica, que é a energia presente nos materiais que esticam, certo? Nós vimos um pouco sobre as transformações de energia e eu dei para vocês o exemplo do nosso corpo. Quando nós comemos alimentos, nós estamos pegando o alimento e transformando esse alimento em energia química. E nosso corpo é responsável por transformar essa energia química em energia mecânica, térmica
química novamente, entre diversos outros tipos de energia que nosso corpo consegue produzir, certo? Falei um pouco sobre fontes de energias renováveis e não renováveis. As energias renováveis, elas são produzidas pela natureza em grande quantidade, certo? E nós consumimos uma quantidade que nunca vai ultrapassar a quantidade que a natureza produz. Já as energias não renováveis, elas são produzidas bem devagarzinho e nós consumimos de forma muito rápida. Ou seja, vai chegar uma hora que nós não vamos mais ter essas fontes de energia não renovável. Quem são elas? Petróleo, gás natural e carvão mineral, certo? Já as renováveis são água, energia térmica do sol e energia eólica, certo? Depois, nós começamos a estudar o capítulo 2, falamos um pouco sobre eletricidade. Nós vimos que vários recursos ao nosso redor vai depender de eletricidade e que nossa vida vai ser diretamente ligada à eletricidade. Eu falei que nós, enquanto seres humanos, não inventamos a eletricidade, nós só descobrimos. Por quê? Ela já existe de forma natural, na forma de raios, por exemplo. Falei para vocês que os raios podem ser divididos em dois grupos, em duas partes: relâmpagos e trovões. Os relâmpagos é a parte visual, a luz do raio, e o trovão, a parte auditiva, o som do raio, certo? Também falei que nós sempre vemos primeiro do que escutamos. Por quê? Porque a luz é mais rápida do que o som, certo? Vimos um pouco sobre o átomo. O átomo tem duas partes, núcleo e eletrosfera. O núcleo vai ser formado por nêutrons e prótons, já a eletrosfera é formada por elétrons, certo? Os prótons vão ter carga positiva, e os elétrons carga negativa. Nêutrons não têm carga. E eu falei para vocês que a eletricidade é dividida em três partes: eletrostática, que vai estudar as cargas em repouso; eletrodinâmica, que vai estudar as cargas em movimento; e eletromagnetismo, que vai ser a junção da área do magnetismo e da área da eletricidade, que vocês vão ver aí no nono ano, certo? Nós vimos um pouco sobre a eletrostática, que vai estudar as cargas elétricas em repouso. Vimos que ela estuda fenômenos como atração e repulsão. O que é que são isso? O que é isso? Atração e repulsão. A atração vai sempre se dar em cargas opostas. Positivo com negativo se atrai. E repulsão sempre em cargas diferentes. Em cargas iguais. Positivo com positivo se repele. Negativo com negativo se repele. Já positivo com negativo se atrai, certo? Esse é o fenômeno de atração e repulsão. Nós vimos que um corpo pode ganhar eletricidade a partir de três formas: atrito, contato e indução. O atrito é quando eu passo um corpo no outro, e aí ambos ficam com carga elétrica. Contato é quando um corpo está eletrizado e toca no outro, e aí o outro também fica eletrizado. E indução é quando os dois corpos estão eletrizados, se juntam e trocam cargas, certo? Vimos um pouco sobre condutores, que vai se dar a partir dela, que vão transmitir a eletricidade e possuem dentro da sua matéria grandes portadores de cargas elétricas, que podem se movimentar com muita facilidade. E tem três grandes grupos aí de condutores, que são os metais, o grafite e os gases, certo? Os metais são chamados de condutores metálicos. São compostos por alumínio e são utilizados na linha de distribuição de energia elétrica.
E esses condutores metálicos, eles possuem muitos elétrons livres, por isso que eles são muito bons em conduzir eletricidade, certo? Também vimos um pouco sobre os isolantes elétricos, que é tudo aquilo que vai possuir dificuldade para conduzir eletricidade. Nós temos o vidro, a borracha, porcelana, plástico, etc. Depois, nós estudamos sobre a eletrodinâmica. Nós vimos que a eletrodinâmica vai ser o estudo das correntes elétricas. E as correntes elétricas são o movimento ordenado de elétrons, certo? De mesma direção e sentido. E as correntes elétricas podem ser de duas formas, ou contínuas ou alternadas. As contínuas são usadas em aparelhos celulares e aparelhos mais pequenos, porque sempre vão seguir a mesma direção e sentido. Já as alternadas, elas podem mudar de direção e sentido, que é a corrente elétrica usada nas fiações elétricas, que vai trazer energia para a nossa casa, certo? Porque ela pode mudar ali numa rua e na outra, sua direção e seu sentido. Vimos alguns efeitos dessa passagem ordenada de elétrons. Vimos o efeito térmico, que é a produção de calor a partir da passagem de elétrons, que é ruim para algumas coisas e boas para outras. Por exemplo, ferro de passar roupa, chapinha, chuveiro elétrico, tudo isso utiliza esse efeito térmico da corrente elétrica a seu favor, certo? Já outros materiais, como por exemplo, muitos computadores queimam, e essa queima é gerada pela passagem de corrente elétrica, certo? Existe um efeito luminoso que todo mundo já percebeu, que é quando você vai botar uma tomada e aí solta uma faísca. Essa faísca é a expulsão, o movimento de elétrons fora ali da corrente que produz luz, que é o chamado efeito luminoso. Às vezes, quando é muita faísca, você pode ver aquela parte também queimada, fica escuro. Por quê? Efeito luminoso e efeito térmico, né? Ao mesmo tempo. Vimos o efeito magnético, que é às vezes também, quando a corrente elétrica passa em certos materiais, eles funcionam como ímãs, certo? Vimos o efeito químico e também vimos um pouco sobre os geradores. Essa palavra gerador é um pouco errada, porque, como eu falei, a energia não pode ser criada, certo? Então o gerador não vai gerar energia, ele apenas vai transformar um tipo de energia em outro, certo? Existe um aparelho mecânico que transforma energia do movimento em energia elétrica, aparelho gerador químico que transforma energia química em energia elétrica, gerador térmico transforma energia térmica em energia elétrica, gerador luminoso transforma energia da luz, que é energia do sol, em energia elétrica, certo? Falei também para vocês o que era um circuito elétrico, que é a movimentação das correntes elétricas através de condutores e que ela vai ser formada por 4 partes: gerador, condutor, interruptor e resistor, certo? O gerador vai ser quem produz a energia, o condutor vai ser responsável pelo transporte da energia, o resistor ele vai controlar as oscilações de energia, parecido com um estabilizador, certo? E o interruptor ele vai ligar e desligar a passagem de corrente elétrica no ambiente, certo? Depois nós começamos a estudar o capítulo 3, que vai falar sobre a energia elétrica e seus impactos ambientais. Eu falei que não existe desenvolvimento humano sem o consumo de energia, certo? Mas essa energia precisa ser limpa e renovável. No Brasil, a energia elétrica vai ser produzida principalmente por hidrelétrica, certo? Falamos também sobre fontes de energia e que elas podem se dividir em 2 grandes grupos: as renováveis, que eu já expliquei o que é, e podem ser
energia hidráulica, que vai ser produzida a partir dos fluxos do rio, que tem pontos positivos e pontos negativos. Não é porque a energia é renovável que ela só tem coisas boas, não. Toda a produção de energia vai ter benefícios e malefícios, certo? Na energia hidrelétrica, nós temos dois grandes pontos negativos, que são poder alagar grandes regiões e a destruição de florestas e faunas, certo? A energia solar, que é a energia criada a partir do Sol, pode ser utilizada de duas formas. Ou você vai usar o calor emitido pelo Sol, ou você vai usar a radiação emitida pelo Sol, certo? O calor emitido pelo Sol, nós temos a geração de energia térmica, e a radiação emitida pelo Sol, nós temos os painéis chamados de painéis fotovoltaicos, certo? Que são aqueles painéis que vão captar a radiação, os raios UVA e UVB do Sol, certo? Nós falamos também sobre energia eólica, que vai utilizar a força do vento e utiliza os aerogeradores, que são estruturas bem grandes, que ficam girando quando o vento passa. Falei para vocês que aqui em Pernambuco, na região de Fernando de Noronha, foi um dos primeiros locais no Brasil e no mundo a utilizar a energia eólica. Mas ela também tem pontos negativos. Quais são eles? É um tipo de energia irregular. Alguns períodos do ano tem muita energia eólica e outros nem tanto, assim como algumas regiões do Brasil tem muito vento, como aqui no Nordeste, mas outras regiões, como o Norte e o Sul, algumas partes do Sul, não tem tanto vento, então fica inviável ser utilizada por todo o Brasil. A aplicação desses aerogeradores vai mudar a paisagem do local, vai afetar diretamente o movimento das aves, porque os aerogeradores ficam bem altos, então as aves vão passar bem nesses aerogeradores, e às vezes elas morrem, porque elas passam e eles estão girando lá e matam várias aves, certo? Então eles mudam esse fluxo migratório existente nas aves. Prejudica a transmissão de ondas de rádio e possui um impacto sonoro muito grande para quem mora próximo a essa região, certo? Eu falei também sobre a energia geotérmica, que não é muito usada aqui no Brasil, e a energia de biomassa, que vai usar, vai ter a matéria orgânica como matéria-prima, como o resto de cana-de-açúcar, entre outros. Também vimos um pouco sobre as fontes não renováveis, que possuem uma matéria-prima esgotável, e tem 4 exemplos, que é o petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear, que são fontes de energia não renováveis, certo? Depois nós vimos as formas de energia elétrica sustentável. Nós vimos que a energia é um recurso limitado e vai possuir várias consequências. Quais são elas? A geração de energia favorece para o aquecimento global, a chuva ácida, mudanças climáticas, a falta de energia em alguns ambientes, certo? Destruição da camada de ozônio, são as problemáticas geradas a partir da produção de energia elétrica. Mas o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Nós temos duas grandes atitudes para auxiliar aí na produção de energia, que são a falta de energia em alguns ambientes pode ser resolvida com o consumo consciente da sua utilização, certo? Algumas dicas são: sempre quando você sair do local, você apague a luz daquele local que você estava, certo? Muita gente anda pela casa e acende todas as luzes. Isso pode prejudicar até a sua conta, né, no seu bolso,
Porque aí a luz, a conta de energia vai vir muito alta, certo? E a energia luminosa de uma casa corresponde até 20% da sua conta de energia, certo? As luzes e etc. que ficam acesas podem chegar até 20% da energia utilizada aí que você paga na sua casa, certo? Então, é importante todos nós termos atitudes ambientais corretas, justas e economicamente viáveis, certo? Falei para vocês também 12 princípios de consumo consciente. Planejar compras, avaliar os impactos que você gera, consumir o necessário, reutilizar o que dá para ser reutilizado, separar o lixo, usar mais a consciência na hora de descartar e comprar materiais, valorizar pessoas que fazem essa prática consciente, não comprar nada pirata, tentar sempre melhorar os serviços que você utiliza, divulgar o consumo consciente, cobrar dos políticos que eles também tenham, que criem políticas públicas e projetos para aumentar a consciência coletiva e refletir sobre suas atitudes diárias, certo? Depois nós vimos um pouco sobre o selo Procel. Procel significa Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. E foi uma grande luta aí dos brasileiros para ter esse selo. É aquele selo que eu mostrei aí na aula, que fica na geladeira, na máquina de lavar, na televisão, etc. E vai dizer o quanto aquele aparelho usa por hora, certo? Aí ele é dividido em A, B, C, D e E. A e B são que consomem pouco, D e E consomem... C e D, desculpem, consomem médio, e D e E é aquele que vai consumir muita energia, certo? Então, antes desse selo Procel, nós não sabíamos se os equipamentos consumiam pouca ou muita energia, certo? Algumas marcas diziam, outras não. Após o selo Procel, as indústrias tiveram que se readaptar e se reinventar para se adequar a um baixo consumo de energia. Por quê? Se você vê, por exemplo, duas geladeiras do mesmo valor, uma consome muita energia, aí está no selo C ou D, e a outra está no selo A, é claro que você vai comprar do selo A, certo? Tanto que, se você for em algum local de venda de eletrodomésticos, a maioria dos aparelhos, quase 98%, são com celular, certo? Porque ninguém vai querer comprar um aparelho que gaste muita energia, certo? Ela foi criada em 1993, certo? Nós vimos como se calcula, por exemplo, a sua energia doméstica e as bandeiras. Quais são as bandeiras? Verde, que é sem tarifa, vermelha, que geralmente acrescenta de R$ 2 a R$ 3 a cada 100 kW usados, e a vermelha aí, que é bem crítica, que acrescenta R$ 3,50, R$ 4, R$ 5, dependendo aí da utilização da energia, certo? Pronto. Agora nós vamos começar a segunda parte da aula, certo? Que é o novo conteúdo sobre Terra e Universo.